obra poderosa, o que Deus tem feito nessa região, mandando pessoas de longe para somar com aquilo que Deus quer fazer aqui. Terça-feira nós vamos ter uma festa aqui para as crianças, e a Larissa vai falar um pouquinho, né? Isso é uma iniciativa da Life Impact, que já se instalou aqui e estão fazendo um grande trabalho, né? Começando esse trabalho, e eu quero que a Larissa fale um pouquinho. Terça-feira, 8 horas da manhã, nós vamos ter esse trabalho com a Life aqui. Vem, Larissa. A Larissa já é de casa, né? Pode falar. Boa noite, igreja, tudo bem? O pessoal não jantou, alguma coisa? Boa noite. Eu vim falar de criança, gente, não dá para vocês me responderem assim. Eu vim fazer um convite, tudo mais. Vocês têm que mostrar um pouquinho de empolgação, né, pastor? Gente, então, como o pastor estava falando, eu sou Larissa, eu sou a coordenadora da Life Impact aqui no Brasil, uma das. E eu vim falar com vocês hoje, adiantar, né? O pastor já adiantou, na verdade, sobre a festa de terça-feira. E eu sei que nós temos muitas pessoas aqui hoje que o Senhor pode já estar falando no seu coração a respeito de você se envolver com crianças, com adolescentes, se envolver com esse ministério. Talvez você já atue aqui na igreja local. Perdão, gente, eu dei uma carreira ali que menino. Mas, oi? Não é Covid não, misericórdia, tá repreendido. Foi só a carreira mesmo. Mas talvez o Senhor já está falando com você, para vocês começar a se envolver nessa área, e talvez você já atue nisso aqui, talvez você já esteja sendo essa bênção para a sua igreja local. E são esses dois grupos de pessoas que eu vim falar hoje à noite. Nós vamos fazer esse convite para você se voluntariar conosco, né, para essa festa de terça-feira que nós vamos dar aqui na igreja. Vai ser muito lindo, gente. Nós vamos atender. Eu não sei, o senhor já falou sobre o projeto em si do Campo Alegre? O nosso projeto aqui em Juazeiro, ele está se iniciando na próxima semana. Vai funcionar toda semana lá no Campo Alegre. Nós vamos atender aquelas crianças carentes, os adolescentes também daquela região. E terça-feira agora a gente está dando uma festa de inauguração, vamos chamar assim, das iniciativas aqui em Juazeiro. E essas crianças e esses adolescentes vão ser os beneficiados nessa festa, vão ser os atendidos. A gente também abriu algumas vagas para um projeto parceiro nosso, de uma irmã querida aqui na igreja, a Thalita e o Paulo. Eles também vão estar vindo, cerca de 30, 40 crianças. Então, nós precisamos de voluntários, porque vão ser quase 150 crianças aqui, brincando de futebol de sabão, de pula-pula, escorregador, né? Que mais? Castelinho, piscina de bolinha, enfim, esses brinquedos assim, que requer energia e requer cuidado, né? As crianças são uma loucura aqui, então a gente precisa de ter adultos, nós precisamos de adultos cuidando deles, prestando atenção, por causa dessa questão da pandemia também, fazendo a higienização das mãos deles com álcool, enfim, todo esse tipo de coisa, que de uma certa forma vocês já estão acostumados aqui na igreja, não é verdade? E em todos os outros lugares, na verdade, né? Mas enfim. Então, não vai ser nada muito absurdo, muito complicado, que requer pós-graduação e mestrado, não. Vai ser uma manhã de diversão, de brincadeira. E, na verdade, nós vamos estar servindo eles, servindo essas crianças e esses adolescentes, demonstrando a bondade e o cuidado de Deus com eles. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai se divertir. Vai ser muito massa. Nós temos uma programação super legal. E vai ser só pela parte da manhã. A gente não conseguiu fazer na segunda-feira, que era feriado, e eu sei que, por ser na terça, algumas pessoas trabalham. Mas se você tem disponibilidade, se você tem até mesmo condições de mudar seu horário, seu cronograma, para se encaixar nisso, eu te diria, vem. Vai ser muito bom fazer parte. É uma honra para nós, na verdade, fazer parte, nos envolvermos naquilo que Deus está fazendo na nossa cidade, não é verdade? Então, se você tem essa disponibilidade, primeiramente no seu coração, não na sua agenda. Se existe esse desejo no seu coração, se você percebe esse chamado de Deus para ajudar as crianças e os adolescentes da nossa cidade, aqui de Juazeiro, então você fala conosco e eu sei que o Senhor, se existe essa coisa no seu coração, a vaga na sua agenda vai se abrir e você fala com a gente e fala: Larissa, quero dar meu nome. A gente vai ter uma breve reunião quando esse culto acabar, 15, 20 minutos, só para algumas instruções,
enfim, passar o cronograma para vocês. Mas pega junto com a gente está precisando muito de ajuda. Se você também deseja ofertar na live, a gente precisa custear toda essa festa e as iniciativas em si do projeto, né? Quando a festa passar, o projeto vai começar. Você pode dar uma oferta, mas também nós temos essa camisa aqui. E cadê? Richard, fique em pé, por favor. Esse rapaz aí, nós temos esse outro modelo de camisa. Vira para cá para frente, galera. Que tem a foto da menina. Creio que talvez alguns aqui já me viram com ela. Tem a foto da menina, o nome Minha Luta, Minhas Crianças, Meu Brasil. Não necessariamente nessa ordem. Mas você também pode estar comprando uma dessas camisas. Nós também temos alguns modelos restantes da Life Impact International que estão disponíveis aqui com a gente. E você comprando essa camisa, você está nos ajudando a custear as obras aqui em Juazeiro. Na verdade, além de Juazeiro, em toda a região do Cariri. Porque a gente já tem alguns projetos parceiros que já existiam há tempos. E que Deus também tocou no nosso coração para pegar junto deles. Então, enfim, esse era meu recado. Eu espero muito receber vários de vocês na festa terça-feira. E eu sei que juntos a gente vai fazer uma festa muito bonita para essas crianças, para esses adolescentes. E eu não tenho dúvidas, irmãos e irmãs, que eles vão ser marcados marcados pelo amor de Deus, que vai ser demonstrado, a bondade de Deus que vai ser demonstrada através do meu sim e do seu. Então, vem com a gente, isso é muito legal e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Cadê o pastor? Obrigada, pastor. Eu pensei que ela ia pregar. Hoje não. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós nos colocamos à tua disposição e sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Cada um que está nos assistindo em casa, que o Senhor se faça presente. Cada um que veio em busca de um milagre, em busca, Senhor, de solução, saída, nós cremos que Tu tens poder. Ministra-nos pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Olha, na quarta-feira, eu trouxe uma palavra aqui na reunião de Fé e Milagres. Eu citei, os evangelhos nos contam de um chefe da sinagoga, chamado Jairo, que ele foi atrás de Jesus porque sua filha estava doente. E por um momento, quando ele vai até Jesus, Jesus disse que iria com ele até a sua casa. Por um momento, pessoas vieram trazer uma notícia para aquele homem dizendo: não incomoda mais o mestre, porque a filha já morreu. E o que Deus ministrou no meu coração, a Bíblia fala que tinha pessoas que pranteavam, que choravam. E quando Jesus chega na frente da casa de Jairo, no caminho, aquelas mesmas pessoas que choravam foram as mesmas pessoas que riram de Jesus, quando Jesus disse que a menina não estava morta. O que me chamou a atenção isso é que muitas vezes a nossa vida está desse jeito. Nós cremos um certo tempo. Nós cremos depende da situação. Depende daquilo que está acontecendo. Essas pessoas, quando riram de Jesus, era como que elas estavam dizendo: Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar, mas Jesus não tem poder para ressuscitar. Você está me entendendo? Muitas vezes nós temos essa fé. Muitas vezes nós vivemos desse jeito, pensando que Jesus e que Deus é limitado para fazer algumas coisas. Tem certas situações que a gente olha e pensa que está muito distante de acontecer na nossa vida. Tem situações que a gente olha e pensa que na nossa imaginação natural nós começamos a calcular. E nós sabemos que Jesus ele entrou na casa de Jairo. E quando ele entra na casa de Jairo, ele escolheu alguns para entrar com ele. Isso quer dizer que Jesus ele seleciona, ele faz uma seleção para aqueles que participam do milagre. O que Deus está fazendo nesses dias, Ele quer selecionar você e eu para participar do milagre que Ele quer fazer dentro da tua casa. Então, nós precisamos entender. Eu sei que você veio aqui nessa noite ou está nos assistindo. Tem alguma situação que você olha e pensa: isso é impossível acontecer. Isso é muito complicado acontecer. Porque muitas vezes a nossa fé fica limitada. Deus não é limitado. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que entender que estamos aqui nessa semana, estamos aqui nesse mês,
Terça-feira vai ter essa festa da Live. E nós sim podemos investir nas crianças. Nós podemos investir, né, em pessoas que estão se perdendo. Mas para isso nós precisamos nos disponibilizar. Eu já ministrei que Deus não usa capacitados, Ele usa os disponíveis. Quando você se dispõe para Deus, Ele te capacita a fazer. Mas nós temos que entender que Deus, Ele conta com você. O que Deus ministrava no meu coração enquanto estamos aqui, enquanto estamos adorando, é que existe nessa noite aqui uma expectativa do Espírito em você. Você precisa responder para Ele. Ele está esperando uma resposta. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Porque quando você responde para o céu responde para você. E hoje, enquanto eu olhava, meditava na palavra sobre o que ministrar hoje à noite aqui. Diga comigo assim: tem um vento do Espírito nesse lugar. Hoje aconteceu algo incrível aqui. O Paulo mandou um vídeo, ele botou no grupo. As cadeiras já estavam colocadas e entrou um vento aqui dentro. Um tufão aqui dentro. E virou as cadeiras. Um vento impetuoso. Sabe, existia um Paulo antes de cair do cavalo. Depois de cair do cavalo foi outro Paulo. Era Saulo e foi transformado em Saulo. E Deus quer que esse vento entre, virando não cadeiras, mas esse vento do Espírito entre na nossa vida, tirando aquilo que não presta e levando embora. Sabe, eu estava meditando e como nós precisamos entender. Diga comigo assim: quem insiste, alcança a bênção. Nós precisamos insistir. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos seguir o propósito de Deus. Mas eu queria conversar com você. Diga comigo assim: Deus pode. Pensa no teu desafio. Pensa naquilo que você precisa. E aí você vai dizer: Deus pode. Diga: Deus pode. Se fosse a Larissa, ela ia dizer: God can. Tá certo? Tá certo? Acertei. Deus, Ele pode. Assim como aquelas pessoas por um momento acreditavam, em outras situações não acreditavam. Porque muitas vezes olhavam para a situação e pensavam que era muito difícil para Deus. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus não haverá impossíveis. Ele salvar tua casa, salvar tua família, restaurar, curar, libertar. Ele faz o que Ele quer. Mas nós precisamos colocar a nossa fé nele. Eu queria que você abrisse comigo 2 Crônicas 7:14. Deus está aqui. 2 Crônicas 7:14. Eu vou ler uma outra versão aqui. Provavelmente sua versão seja Revista Atualizada. Eu vou ler na linguagem de hoje aqui. Amém? Todos acharam? Diz assim: então, nessa versão diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha que interessante, farei o país progredir de novo.
A versão que você está lendo provavelmente seja essa. Que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu meditando nessa palavra, eu me lembrei de uma história que eu li, de uma rainha na Inglaterra que estava à morte. E me chamou a atenção essa história. Essa rainha na Inglaterra, ela estava desesperada. E ela convocou todos os médicos do país. Essa rainha, ela estava desesperada. E ela, pela posição que ela ocupava, pelo recurso que ela tinha, ela convocou todos os médicos, ela fez uma convocação nacional. Todos os médicos do país, e ela disse assim: ofereço a metade do meu reino àquele que conseguir me dar mais de 6 meses de vida. Olha só. Ela com muito poder aquisitivo, muito dinheiro, ocupando um cargo, cargo supremo do país. E ela diz: eu ofereço a metade do meu reino para aquele que conseguir me dar mais de 6 meses de vida. E sabe o que aconteceu? O prêmio não foi entregue. Ninguém ganhou esse prêmio, porque a rainha morreu poucos dias depois. Poucos dias depois ela veio a falecer. E quando eu meditei nessa palavra, eu comecei a entender: nenhum homem pôde dar o que ela queria. O poder que ela tinha não pôde dar vida para ela. O recurso que ela tinha não pôde dar vida para ela. E sabe, diga comigo assim: há coisas que só Deus pode fazer. Essa dedicação que nós temos em evangelizar, essa dedicação que nós temos em fazer missões, tudo que a igreja se envolve pregando o evangelho, tudo que nós fizemos, toda decisão que a gente faz é baseada nisso. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas em todas elas nós dependemos dEle. Por mais que Deus colocou habilidades em você, Ele te deu inteligência, Ele te deu, Ele te capacitou para fazer algo, habilidade para fazer algo na tua vida, mas em todas elas nós precisamos depender de Deus. Nós vemos uma sociedade que está em crise. Nós vemos uma sociedade em crise. Nós vemos seres humanos vivendo insatisfeitos. Só que muitas vezes nós entregamos a nossa vida para esse Deus e vivemos insatisfeitos. Deixamos de ser gratos para Ele. Sabe, esses seres humanos que vivem insatisfeitos, todos eles buscam soluções para a sua vida. Quantos estão aqui nessa noite? Você está buscando solução para a tua vida? Eu estou aqui. Eu estou buscando solução para a minha vida. A Bíblia diz que quando nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós recebemos o perdão de Deus, mas Deus quer transformar você a cada dia. Isso quer dizer: eu preciso amanhã ser melhor do que hoje. Eu preciso avançar no reino espiritual. E a pergunta para nós essa noite, para você que assiste de casa: quais as coisas que você busca? O que você tem buscado? Eu posso te dizer, e com convicção, que tem coisas que você está pedindo, ou coisas que você está buscando, almejando, que é só Deus que pode dar a você. É só Ele que pode capacitar você. Do que você precisa? Do que eu preciso para ser feliz?
Nós vemos a situação dessa rainha, convoca todos os médicos, dando a metade dos bens que ela tinha. Ninguém resolveu. Nesse texto de 2 Crônicas 7,14, nós podemos entender nessa noite que a Bíblia nos garante que se nós nos humilharmos e orarmos, e buscarmos a face do Senhor, e continua dizendo, e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então, olha só, existe algo de Deus para nós aqui, com uma condição. Existe uma condicional aqui. Esse então diz assim: se você fizer isso, então Deus vai fazer 3 coisas. E eu vejo que cada vez mais esse é o caminho que nós temos que traçar. Cada vez mais é isso que nós temos que buscar. Diga comigo assim: só Deus pode ouvir a nossa oração. A primeira coisa que Deus vai fazer, se você fizer o que Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e orar e se converter, então, a primeira coisa, Deus diz para você e para mim: eu ouvirei dos céus. Olha só, eu ouvirei dos céus. Só Deus é capaz de ouvir as nossas orações. Amém? A Bíblia diz que Deus criou o homem e deu um sopro de vida. Quando a pessoa morre, esse sopro de vida volta para Deus. Então, se tem alguém que pode te ouvir na tua oração, é Deus. Amém? Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está à direita do Pai. Enviou o Espírito Santo para habitar em mim e em você. Mas só Deus é capaz de ouvir as nossas orações. Eu não sei como é que tem sido a oração, para quem você está orando. Eu prefiro orar para quem está vivo. Sabe? Quando nós oramos, Ele ouve do céu. E me chama a atenção que por maior que seja a distância, por maior que seja o lugar que você esteja, Deus, Ele te ouve. Eu estava orando hoje de tarde, meditando, e comecei a pensar. Eu quero perguntar para você: qual a distância que separa o céu da terra? Alguém sabe me dizer? A distância que separa o céu da terra está nesse texto aqui. A distância que separa o céu da terra é a distância de uma oração. Essa é a distância que separa o céu da terra, uma oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração é a distância que você tem do céu. Essa é a distância que você tem de Deus. Quando você dobra o teu joelho, quando você se rende para Ele, você começa a orar e dizer: Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso que os céus beijem a terra. Essa é a distância que nós temos do céu. E nós precisamos entender isso. Diga assim: se clamarmos, é certo que seremos ouvidos. Se nós clamarmos. Sabe aquelas vezes que você tenta fazer contato com alguém usando o telefone celular e você ouve a gravação dizendo: o número para qual você ligou está fora de área, fora de cobertura ou desligado. Você já ligou para alguém, já ouviu isso? Sua ligação está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Após o sinal, será cobrado. Aí você desliga logo. Todos já ouvimos isso. Um tempo atrás eu estava num bairro aqui, não tinha sinal lá. Naquele momento, sabe aqueles dias que você precisa resolver tanta coisa e naquele bairro não tinha sinal? Nós íamos visitar uma casa.
E eu me perdi dos irmãos. Eu não sabia mais onde eu estava, não tinha sinal no telefone. E naquele momento o Espírito Santo disse para mim: eu sou o teu sinal. Você não está conectado pelo telefone, você está conectado comigo. É eu que te guio. Então nós precisamos entender que a nossa conexão é celestial. Porque quando você liga para alguém, ou você ouve essa mensagem, às vezes é frustrante. Às vezes você precisa resolver algo, às vezes você precisa... Diga comigo, o acesso a Deus é garantido através de Jesus. Abre comigo João 14:6. João 14, verso 6. Você conhece esse versículo? O que Jesus disse aqui? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A nossa conexão com Deus é através de Jesus. Muitas pessoas sabem esse versículo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso andar no caminho, guardar a verdade para receber vida. A verdade que liberta, João 8, 32, 36, fala: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Eu já vi em alguns lugares, tem uma placa, não sei se existe ainda, sempre tinha uma placa dizendo: em busca da verdade. Jesus é a verdade. Sabe, Ele é a nossa conexão com Deus. Por mais que estejamos frustrados com algumas coisas, o que Deus falou no meu coração esta tarde é que os olhos dele estão abertos sobre a tua vida. Existe um olhar de Deus para você. Existe um olhar de Deus vendo o que você passa. Existe um olhar de Deus vendo todos os dias aquilo que você tem carregado, aquilo que você tem tentado buscar, a vontade de ser transformado. Deus está olhando para você. Mas sabe, os olhos do Senhor estão abertos e os seus ouvidos estão atentos. Por isso que é tempo de clamar. Por isso que é tempo de se colocar diante de Deus. E Deus vai ouvir a tua oração. Mas tem alguém que está aqui nessa noite, ou em casa, mas eu creio que tem alguém aqui, que você pensa que Deus não ouve a tua oração. Você chegou a pensar nessa conclusão: Deus não me ouve. O que tem acontecido na minha vida não está certo. O que tem acontecido na minha vida não deveria estar acontecendo. Para de ficar preocupado com o que está acontecendo. Eu sei que é difícil, é uma dificuldade, mas comece a olhar para aquilo que Deus pode fazer através de você. Deixa Ele curar teu coração, deixa Ele resolver o que está dentro, e você vai enfrentar muito melhor o que está fora. Deixa Ele trabalhar no teu interior. Porque as lutas internas, quando nós vencemos as lutas internas, nós vamos vencer as lutas externas muito mais fácil. E às vezes nós ficamos remando e pensamos que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. Jeremias 33:3 diz: invoca-me, clama a mim e responder-te-ei. Logo vem a resposta. Você invoca, a resposta vem. Mas muitas vezes a resposta pode ser um não, ou espera. E quando Deus diz não para você, Ele não está impedindo você de ser feliz. Ele está guardando você. Ele está guardando a tua vida. Quando algumas coisas estão acontecendo, a gente pensa que Deus, e agora? O que Deus vai fazer? Não tem mais jeito. O que aconteceu com José, quando foi vendido como escravo pelos irmãos, quando foi jogado numa cisterna e depois vendido, o que aconteceu? Será que quando José estava lá no fundo do buraco, Jesus olhou para Deus, para o Pai, e disse: Pai, e agora, Pai?
frustrar os nossos planos? Será que Deus ficou em dúvida? Não, existia um plano e um propósito na vida de José. Não interessa se ele estava lá dentro do buraco ou estava em cima do buraco. O que interessa é que José ficou firme e o propósito se cumpriu. Existe um plano e um propósito para você e para mim. Deus continua sendo Deus. Deus continua reinando sobre todas as coisas. E por que nos esquecemos às vezes? Por que nós olhamos para as situações e pensamos que está tudo acabado? Jeremias 33:3, eu peguei a linguagem de hoje, diz assim: e Deus continuou. Nessa versão diz assim: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. O que Deus quer fazer nesses dias, Ele quer mostrar para você. Ele não precisa mostrar nada, mas Ele quer mostrar para você que Ele continua no controle. Mas além de estar no controle, Ele quer contar segredos que você ainda não conhece. Ele quer te dizer algo que você não viu ainda. O que Deus tem ministrado no meu coração, eu já falei aqui, é que o que o mundo está vivendo nunca viveu, mas Deus quer que a igreja viva o que nunca viveu, na presença dEle. Sabe? Olha para quem está ao teu lado aí. Não vai, tomara que eu vou falar, mas assim, você está muito comportado hoje. Que vontade de mandar vocês tirar essa máscara. Mas sabe, Deus disse para Jeremias: se você me chamar, você tem chamado Deus? Ou você só tem murmurado diante de Deus? Ou você, em vez de clamar, você murmura? Como é que tem sido a nossa oração? A nossa oração é uma murmuração dizendo Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Que precisamos chorar na presença de Deus. Mas existe a diferença de nós orarmos clamando e orarmos murmurando. Tem uns que só falta dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Quando você ora, não é para dizer para Deus o que que Ele tem que fazer. É para Ele dizer para você o que você tem que fazer. Mas Ele disse para Jeremias: chame a mim. Chama a minha presença, Jeremias, porque eu vou te responder. Olha só. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segunda coisa, diga comigo assim: só Deus pode perdoar os nossos pecados. É a segunda promessa que eu vejo aqui nessa palavra. Perdoarei os seus pecados. Bota a mão no teu coração e diga: essa é a minha maior necessidade. Só Deus perdoa pecados. Essa é a nossa maior necessidade. Diferentes pessoas precisam de diferentes coisas. E o que eu quero conversar com você é que nós precisamos de diferentes coisas, somos diferentes, mas todos necessitamos de perdão de Deus. Todos nós necessitamos perdão de Deus. Porque a Bíblia diz que nós estávamos separados, Jesus veio nos reconciliar. E quando veio Jesus, Ele nos perdoou. O sangue dEle nos dá acesso a Deus. O sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que nos dá acesso à presença de Deus. Nós não precisamos de ninguém para chegar a Deus, somente através de Jesus. Todos nós precisamos
Diga comigo assim: sem que haja perdão de pecados, a vida não pode mudar e nem melhorar. Então nessa noite, abra comigo Romanos 6:23. Assim como nós devemos perdoar para ser perdoado. Diz assim, Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que Jesus já proporcionou para mim e para você. Nós sofremos com o afastamento de Deus. Nós sofremos com o peso da culpa. Nós sofremos com a consequência do pecado, que é morte espiritual. Mas quando eu me humilho, quando eu me arrependo, quando eu me converto, e eu entendo que Deus, Ele quer mudar a minha história, as coisas começam a acontecer na minha vida, na minha casa, naqueles que estão próximos de mim, vão começar a experimentar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E nós precisamos desse encontro com Jesus. Nós precisamos desse encontro celestial com Jesus. Quando Ele voltar para buscar a igreja, nós precisamos amar isso, nós precisamos almejar isso, e entender que nós precisamos nos encontrar com Ele. Entender que tem muitas coisas nessa terra, mas o melhor de tudo é o que Jesus já conquistou por mim e por você. E a Bíblia diz que através da cruz nós recebemos todas as coisas. Então nessa noite, diga comigo: o sangue de Jesus pode apagar os nossos pecados. E Ele faz isso completamente. O que acontece quando você escreve algo num papel branco, numa folha branca, você escreve algo, e depois você pega uma borracha e apaga? Você consegue apagar tudo por completo? Pode até ser que sim, mas alguma marca vai ficar naquela folha. Algum vestígio de que foi escrito vai aparecer. A não ser que já exista uma outra técnica. Daí a professora pode ir. Professora. Sabe, a gente escreve, depois tenta apagar com a borracha. Mas existia, eu não sei se eu comprei, eu acho que foi para Vitória quando eu era pequenininha, para Mebel eu não comprei ainda. Aquele negocinho que você escreve, que é um plástico, não tem uma lâmina na frente. E aí você escreve e depois vem uma lâmina e faz assim, apaga por completo. E eu comecei a me lembrar disso, é isso que o sangue de Jesus faz com você e comigo. Não fica rasura, marca, porque Ele reconstrói você, Ele refaz você. Eis que tudo se faz novo, as coisas velhas já passaram, e eis que faço coisas novas. Você não foi recapado como um pneu que foi para um lugar para botar uma capa nova. Não, Ele te transformou, a transformação de Deus de dentro para fora. Sabe? E Jesus, Ele apaga os nossos pecados quando nos arrependemos. Colossenses 2,14 diz assim: e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando na cruz. Nós precisamos entender que aquilo que você se arrependeu e o inimigo vem te mostrando é uma cópia fajuta, mentirosa.
Nós precisamos entender, Deus continua sendo Deus, continua no controle da nossa vida. É Ele quem perdoa os nossos pecados, Ele é quem sara as nossas dores, é Ele que está vivo. Deus, Ele continua poderoso, Ele continua fazendo milagres, Ele continua perdoando pecados. Quando nos arrependemos, quando nos reconciliamos com Ele, nós precisamos entender que Jesus encravou na cruz e nos deu direito a vencer. Sabe, nós encontramos perdão e nova vida, e só Jesus pode nos dar isso. Deus vai ouvir a nossa oração, vai perdoar os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira a culpa. E diga comigo assim, o terceiro ponto é, só Deus pode sarar a nossa terra. Deus afirma em 2 Crônicas 7,14, e sararei a sua terra. Eu vim aqui te profetizar para a tua vida hoje. Deus vai sarar a tua casa, Deus vai sarar as tuas finanças, Deus vai sarar as tuas enfermidades, Deus vai sarar o teu casamento. Deus é o Deus que sara, Ele é o Deus poderoso. Você está entendendo isso? Ele é o que sara a nossa terra. Só Deus pode restaurar o bairro, só Deus pode restaurar a cidade. Mas nós precisamos orar. Deus vai reerguer tua família, Deus vai reerguer tua casa. É isso que Ele quer fazer. Deus vai restaurar sonhos hoje à noite aqui. Pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que pensaram que a tua vida vai viver assim mesmo. Não. Deus tem grandes coisas para fazer. Só Ele pode sarar a nossa terra. Se você perguntar para um pescador, qual é o seu negócio? Ele vai responder o que para você? Se nós perguntar para um pescador, ele vai responder que o negócio dele é a pesca. Quem é vendedor aqui? Você vende? Você tem essa habilidade? Se nós chegarmos em você e perguntar, qual é o teu negócio? Você vai dizer, meu negócio é vendas. Eu tenho uma habilidade para vender. Mas se você perguntar para Deus, qual é o negócio? Eu fiquei pensando nisso. Se nós perguntar para Ele, qual é o seu negócio, Senhor? Eu creio que nós vamos ouvir de Deus assim, o meu negócio é restauração, o meu negócio é cura, o meu negócio é libertação, o meu negócio eu tenho especialidades para derramar sobre a igreja. Ele é especialista no que faz. Ele é especialista em transformação. Ele é especialista em mudança de vida, em mudança de atitude. Restaurar é a grande especialidade do Senhor. O que você precisa restaurar? O que você precisa que Ele te faça hoje? Deus, Ele vem restaurando desde que o pecado entrou no mundo. Ele vem restaurando. Nós vemos histórias de personagens da Bíblia, vidas que foram tratadas e recuperadas, e nós precisamos ser tratados por Deus e recuperados por Ele, reconstruídos por Ele. Quantos de vocês, assim como eu, que nunca imaginava que estaria aqui pregando, quando que eu imaginava que eu ia estar fazendo cruzadas no Nordeste, e estar participando de tantas coisas? É só Deus que faz isso. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que sara a nossa terra, assim como Ele disse. E Deus tem sarado muitos. Ele tem sarado muitos. Mas Ele quer sarar você hoje. Ele quer sarar algo que ainda está incomodando você.
Aquilo que você sente acusado do passado, daquilo que você fazia e você não faz mais, mas você se sente acusado. Você muitas vezes não se sente no direito de receber aquilo que Deus tem. Deus vai te entregar e é muito, te prepara, porque você se arrependeu, você converteu, você se entregou para Ele. Ah, Senhor, mas eu sou falho. Arrependa-te e vai caminhando. O pior não é pecar, o pior não se arrepender. Não, isso não quer dizer que a gente tem que viver pecando. Mas arrepende-se. Sabe? Ele quer sarar você. Deus não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva na presença dEle. É um novo tempo para a nossa vida. Lembra que Jesus afirmou em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a maior abundância é na presença. Preste atenção, é primeiro a presença e depois é a promessa. Não dá para inverter a situação. Tem um monte de gente correndo atrás somente da promessa de milagre. Vai para a presença e a promessa e o milagre estão lá. Então nessa noite eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse assim: o que eu estou esperando? O que você espera que Deus faça essa semana para você? O que você precisa que Ele te faça hoje? Pense nisso. O que você está esperando de Deus? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. As coisas de que mais precisamos são aquelas que só Deus é capaz de nos dar. O que você mais precisa hoje? Eu sei que tem pessoas que vieram aqui hoje e estão assistindo de casa. Você está esperando um milagre, um grande milagre sobre a tua vida. Eu quero te dizer, Deus tem esse milagre para você. Se coloque no lugar do milagre, se coloque na presença, se coloque, se humilhe para Ele, porque é tempo dele responder, é tempo dele fazer grandes coisas, é tempo dele impactar o mundo, impactar cidades, é tempo dele mudar histórias. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de se cumprir em nós, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo se humilhar, se converter e me buscar, eu ouvirei. Ele tem prazer em te ouvir. Só Ele pode ouvir, só Ele perdoa pecados e só Ele sara a nossa terra. Temos habilidades, mas em todas elas, Deus é Deus. E eu quero dizer para você que hoje é o tempo de nós buscarmos somente Ele. Somente Ele. Busque Deus na tua vida, através de Jesus. É o único jeito de chegar a Deus, é através de Jesus. É o que diz a Bíblia. E se você vai através de Jesus, pode te preparar, porque algo Ele vai fazer por você. Feche os teus olhos. Você precisa se humilhar. Quem sabe você precisa confessar algo para Deus. Algo que você não tem conseguido. Sabe aquilo que você não consegue? Aquilo que muitas vezes você pensa em parar, pensa em desistir. Aquilo que tenta abafar o propósito de Deus na tua vida, aquilo que tenta impedir você de ser feliz. Deus não quer impedir você de ser feliz, Ele quer te entregar a verdadeira felicidade. Esse é o propósito. Ele quer te entregar a verdadeira felicidade. Lembra que eu iniciei com essa rainha que queria dar a metade dos seus bens para quem curasse ela. Ninguém curou e ninguém recebeu a promessa que ela fez, porque só Deus podia fazer por ela.
Tem pessoas aqui que já bateram em portas. Você está pensando em pessoas para te ajudar. Deus vai usar pessoas para te ajudar, mas Ele precisa ser o alvo. Ele precisa ser o foco. Jesus precisa ser o teu foco. Buscar a face de Deus, não somente suas mãos. Para de buscar o que Ele faz, busque Ele. Pare de correr atrás somente de milagres. Busque Ele, porque Ele é o dono do milagre. O milagre é temporal, a bênção é eterna. Quando você vai para a bênção, quando você se rende para Ele, você se humilha para Ele, você não corre atrás de milagre, é o milagre que corre atrás de você. As bênçãos virão e te alcançarão, diz Deuteronômio 28. As bênçãos virão e te alcançarão, e tem bênçãos vindo e chegando em você hoje. O que Deus quer fazer é muito maior do que você imagina, é muito melhor do que aquilo que você precisa. É o que Deus vai fazer para você, é o que Deus vai fazer no teu projeto, é o que Deus vai fazer na tua casa, é o que Deus vai fazer nas tuas finanças. Mas é Ele Ele é o nosso alvo, Ele é aquilo que nós precisamos, Ele é aquele que nós temos que nos render, nos humilhar e dizer: Senhor, só Tu podes. Então Deus ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Comece a clamar a Ele. Ah, pastor, não sei o que vou dizer para Deus. Não te preocupa, tu tem um tradutor contigo. O Espírito Santo é teu tradutor. Mesmo que você não tenha o que dizer, mesmo que, quem sabe, tenha angústia no teu peito, tristeza no teu peito, tenha dúvida no teu peito, quem sabe você está assistindo e tem tristeza no teu coração, não te preocupa, simplesmente clame a Ele. Se você não clamar dizendo, clame chorando, porque Ele conhece o teu choro, e o Espírito Santo vai traduzindo esse teu choro para Deus. O que Ele quer fazer é mudar a tua história. Ele quer nos tirar da inércia, Ele quer nos tirar da estagnação, quer dizer. Ele quer nos tirar de ficarmos estagnados e parados e deixarmos de fazer o que tem que ser feito. É tempo de fazer o que tem que ser feito. E começa no joelho, começa dobrando o joelho, começa dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, e eu sei, Senhor, que Tu tens resposta. E Senhor, eu não quero dizer a resposta que eu quero que o Senhor me dê a sua resposta, porque os Teus sonhos são melhores que os meus, os Teus pensamentos são mais altos que os meus. Eu quero o Teu propósito, eu quero a Tua vida em mim, é isso que eu preciso, Senhor. Tu és a minha alegria. Jesus é suficiente para você. Ele é suficiente, Ele faz, Ele é poderoso, Ele te ensina. A Bíblia diz que Ele era manso e humilde de coração. Jesus, Ele não se apavorava quando era confrontado. E tem alguém aqui que tem sido confrontado e você tem ficado apavorado. Jesus não se apavorava quando não correspondiam àquilo que Ele queria. Ele não ficava ansioso, Ele não ficava triste, mas Ele dizia: Pai, eu clamo a Ti. Ele se separava e clamava, clamando, suando gotas de sangue. E Ele traz os discípulos que estavam mais perto dele, e quando Ele desce, Ele olha e os discípulos estão dormindo. Ele diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. E quem sabe você tem esperado coisas naturais que não aconteceram ainda, mas tem um reino espiritual, tem algo descendo do céu para a tua vida hoje. Mas você precisa ter fé para receber isso. Você precisa clamar e dizer: Senhor, eu estou aqui clamando e eu tenho fé que o Senhor me responde. Esse é o propósito. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Mas nós precisamos levantar esse clamor. Os céus estão abertos sobre este lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver.
Levanta tuas mãos e diga isso bem forte. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Bem forte, declare quão grande e deixa Ele fazer milagres. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome a ser, Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande. Feche os teus olhos. Sabe, tem pessoas que muitas vezes impõem regras para Deus se manifestar. É como que muitos querem fazer uma agenda para Deus. É Ele que traça o propósito para nós. Ele opera como Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós não somos donos da agenda de Deus. Deus não fica refém na nossa agenda. Deus ele continua soberano. Sabe? Senhor, nós oramos e abençoamos cada família. Nós abençoamos cada um que está em casa. Nós abençoamos, Senhor, cada um que está aqui precisando de socorro. Cada um que assiste precisando de socorro, de cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que nos ouve. Eu sei que o Senhor está presente neste lugar. Eu sei que o Espírito Santo passeia neste lugar. Eu sei que tem anjos ministradores sobre a nossa vida, sobre aqueles que estão em casa. Nós declaramos um novo tempo, Senhor, aonde nós vamos corresponder às tuas expectativas, Senhor, as expectativas que o Senhor tem conosco. Nós queremos clamar a Ti, mas, Senhor, sabemos que quando clamamos com fé, quando nos humilhamos, quando nos rendemos, o Senhor nos ouve. E é tempo de resposta. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você jovem, é tempo de resposta. É tempo de resposta. É tempo de se cumprir aquilo que Deus te prometeu. É tempo de cumprimento. É tempo de cumprir palavras que você recebeu no passado e até hoje não se cumpriram. É o tempo de responder. Mas tinha gente que está aqui, tinha gente nos assistindo que a tua conexão estava corrompida. Tinha como que um chiado na tua conexão. É como que você estava sem sinal, sem bateria. Isso fala de arrependimento, fala de entrega, fala de nos render e nos humilhar e dizer: Senhor, eu tenho fé. Tinha alguém que estava com uma fé limitada. Você olha para a situação e pensa: ai, é difícil até para Deus. Não, não haverá impossíveis para Ele em todas as suas promessas. Ele é o Deus que ouve a nossa oração, Ele é Deus que perdoa pecados e Ele é Deus que sara a nossa terra. E Deus está sarando crianças hoje à noite.
Deus está tocando em crianças. Deus está tocando em uma criança. Tem alguém com um bebê no colo nos assistindo. Deus está tocando nessa pessoa. Deus está tocando nessa criança. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem tocando agora. Vem sarando, Senhor, vem curando, vem trazendo paz onde não havia paz, onde havia confusão, divisão, contenda. É quebrado isso agora, todo espírito de divisão, de contenda, tudo que perturba, tudo que impede, tudo que traz desânimo. Nós declaramos o Teu poder sobre essas vidas. Nós abençoamos cada casa, abençoamos cada família, cada jovem, Senhor, cada um que tem um chamado. Senhor, ensina essa pessoa a exercer esse chamado. Que ninguém, Senhor, venha tentar fazer algo antes do tempo, que seja no Teu tempo, para não haver frustração depois. Senhor, vem capacitar cada um, vem trazer paz, vem perdoar, Senhor, aquele que está se arrependendo agora. Nós declaramos, Senhor, um novo tempo para cada família. Nós declaramos, Senhor, um novo tempo, porque Tu continua sendo grande. Senhor, vai assumindo o controle nessa empresa. Vai assumindo o controle, Senhor, nessa pessoa que trabalha nessa empresa, nesse proprietário dessa empresa. Senhor, nós declaramos um tempo novo de sobrenatural, de algo acontecendo. Senhor, uma prosperidade como nunca foi. Nós profetizamos, Senhor, bênçãos sobre cada família, sobre cada casa. Espíritos de vício, espíritos que perturbam, demônios saiam em nome de Jesus. Satanás, pega os teus demônios e sai dessas casas em nome de Jesus. Toda mentira é quebrada em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, e declaramos que Tu és o nosso Deus. Dependemos de Ti. Diga comigo: Deus, eu confio em Ti. Diga: Jesus, eu confio em Ti. Diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti todos os dias. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Diga com fé isso. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Bem forte, declare isso. Quão grande É o meu Deus. cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, nós declaramos, Senhor, um novo tempo. Nós tomamos posse dessa palavra, que se o meu povo se humilhar e orar e Te buscar, Senhor, de todo o coração, se humilhando, se convertendo dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Nós recebemos essa palavra, Senhor. Eu declaro: sara, Senhor, essa terra. Sara essa terra, Senhor. Nós abençoamos e entregamos tudo em Tuas mãos, Jesus, e Te agradecemos. Amém e amém. Vamos aplaudir a Cristo. Aleluia. Diga comigo: eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Você vai ter uma semana diferente. Você vai ter uma semana de clamar. Amém? Clame a Ele, porque Ele tem a resposta que você precisa. Inclusive, você está saindo daqui com a resposta. Amém? Deixa eu lembrar uma coisa. Quarta nós temos reunião de fé e milagres. Você já se inscreve amanhã mesmo, tá bom? Não deixe para a última hora. Você que quer nos ajudar, ajudar na realidade a Life Impact,
né? Onde é que está a Larissa? O pessoal está ali no meio, o pessoal da live. Está ali a Larissa, ela vai ficar aqui na porta. Você jovem, você irmão, irmã, que quiser somar, vem somar, vai ter muitos jovens aqui e vai ser bênção. Não esqueça de ofertar, dizimar nessa noite. Faça isso de coração. Nós temos uma maquineta também na saída. Você pode fazer através do cartão de crédito na maquineta, tá bom? Larissa está aqui com as camisetas. Leve as camisetas da Life, muito bonitas, né? Eu já tenho, acho que todas elas, mas tem umas camisetas ali top. Você pode adquirir na saída, vai lá, se inscreve, vem nos ajudar na terça-feira e vai ser bênção de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, vai na paz, na graça, no consolo do Espírito Santo, e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Tome posse dessa palavra, amém? Você que está em casa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa semana e cumpra o propósito dele na tua vida. Não esqueça, você pode nos ajudar aí através do QR Code. Você pode adorar a Deus. Adore a Deus nessa noite, ofertando e dizimando. E Deus vai te honrar cada vez mais. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos.